mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem? Se você tem interesse em cibersegurança ou então em geopolítica, tem dois artigos muito interessantes que foram publicados recentemente que tem a ver com a invasão russa na Ucrânia. Eu vou falar sobre isso hoje. Eu sou o Renato Boiú, da Veolink, e esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT no YouTube. O CT Hub agora, né? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações no modo todas para receber os alertas das informações muito legais, muito pertinentes que o pessoal do CT tem produzido. Agradeço a todos pelas críticas, sugestões, comentários que vocês têm mandado. Bora lá. Bom, recentemente, né, com a invasão da Ucrânia, que teve agora em fevereiro, né, já tem um tempinho, teve um aumento muito significativo de ameaças digitais, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Então é interessante a gente se informar a respeito disso, porque sempre quando tem uma guerra, quando tem um conflito desse tamanho, alguma coisa respinga no mundo inteiro. Então, na questão da cibersegurança, a Microsoft publicou essa semana um relatório muito bom, muito completo. Eu vou falar sobre esse relatório e daí tem que explica, né, qual que foi a movimentação, a sinergia entre as ações físicas e as ações cibernéticas, né, de cibersegurança, que as equipes russas fizeram para invadir a Ucrânia. E, de outro ponto de vista, tem também um artigo da Wired muito bom sobre a invasão quer dizer, a invasão não, os ataques, né, que a Rússia está recebendo como contraponto, vamos dizer assim, à ação dela na Ucrânia. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Como sempre, eu sempre deixo os links aí, né, na descrição do vídeo. É muito interessante para quem tem interesse na área de cibersegurança e também em geopolítica. Então, tem esse post aqui do vice-presidente da área da Microsoft, né, de corporativo, que fala sobre a guerra híbrida na Ucrânia. Então, estou utilizando esse termo aqui, e aí ele fala do relatório, que eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho, em que ele explica o histórico da invasão russa dentro da Ucrânia, desde fevereiro, né, 24 de fevereiro, quando teve a invasão física, né, e a quantidade de detecções de operações digitais, né, cibernéticas que foram encontrados. Então, pelo menos 6 grupos independentes que têm provavelmente financiamento russo, fizeram no mínimo 237 operações de invasão de equipamentos de servidores aí na Ucrânia. Então, é um número muito significativo, realmente uma ação muito coordenada. E o que é interessante aqui? Como eu já mencionei em algum programa, isso precedeu a invasão física. Então, existem indicativos de que foi feita uma preparação com pelo menos semanas aí de antecedência para essa invasão, antes da invasão física, de ter a preparação para comprometer as redes, o governo e a infraestrutura, principalmente a infraestrutura elétrica da Ucrânia. Então, é o exemplo que a gente sempre fala aqui, em que a segurança física e a segurança virtual, elas andam de mãos dadas, seja na prevenção, seja no risco, né, nas ameaças. Então, uma questão interessante que no blog aqui é feita um destaque, é que
o tipo de software que foi utilizado, o tipo de, entre aspas, vírus, malware que foi utilizado, é principalmente do tipo wiper, ou seja, não é um ransomware, não é uma tentativa de copiar os dados, criptografar e exigir um resgate, não é nada disso. O que se viu na maior parte dos casos foi tentativa, foram softwares cujo objetivo é apagar definitivamente os dados, é fazer a perda de dados mesmo para comprometer as operações da Ucrânia. Então, aqui nesse post, esse vice-presidente ele explica como é que a Microsoft vê em linhas gerais essa invasão, essa questão, né? O envolvimento da OTAN e o envolvimento de países da Europa e da Turquia, né? Tem um envolvimento muito importante. A Turquia, do ponto de vista militar, ela tem uma importância porque ela forneceu drones para a Ucrânia, então é significativo ter isso em mente. E aí tem o relatório aqui que está excelente, está muito bem escrito, realmente eles fizeram um trabalho excelente de explicar todo o panorama digital e físico dessa invasão da Rússia na Ucrânia. Então, vou deixar para vocês aqui, né, os links, mas eles relatam, que eles listam os principais malwares que estão envolvidos. O que ficou mais famoso, eu diria que foi o Hermetic Wiper, que eles chamam de Foxblade, aqui é outro nome que tem essa praga, né? E os principais aqui têm como premissa essa que eu falei agora há pouco, apagar totalmente as informações, fazer a perda de dados, perda de arquivos importantes, de informações aí nos computadores da Ucrânia. Mas tem um que é interessante mencionar aqui, que é o Windestroyer 2. O Windestroyer já tem alguns anos, mas agora ele foi modificado, né? E foi detectado lá na Ucrânia. E ele é aquele tipo de software que tem como objetivo atacar infraestrutura. Então ele tenta atacar sistemas SCADA. Eu já mencionei aqui no programa sobre isso. Então são aqueles sistemas de controle de válvulas, de relés, de sensores. Ou seja, é o tipo de software que quer intervir, que quer agir no mundo físico. Quer gerar um problema numa usina elétrica, num centro de distribuição. A gente teve o problema nos Estados Unidos, né, o Colonial Pipeline, que não chegou a esse ponto, mas poderia ter chegado, né, eu já comentei aqui. Então o Destroyer tem essas características. Não é lógico o primeiro, tem vários outros vírus na história da cibersegurança que tiveram esse tipo de característica, mas é interessante a relação dele com com essa invasão, com essa guerra, essa invasão militar da Rússia na Ucrânia. Então, aqui no relatório eles colocam toda a lista, a cronologia, né, dos ataques, as equipes envolvidas com o software envolvido, está muito bem escrito, então, de novo, recomendo muito a leitura aqui. E eu achei essa imagem aqui fenomenal, porque ela explica na linha do tempo de uma forma gráfica bem fácil de entender, a linha da invasão física, que foi em 24 de fevereiro, perdão, e os precedentes físicos e cibernéticos dessa invasão da Rússia na Ucrânia. Então, lendo aqui, você percebe que existe aí foi feito um planejamento coordenado, por isso que eles estão chamando isso de guerra híbrida, das equipes criminosas virtuais com os agentes militares oficiais da Rússia. Então, é claro esse vínculo, esse bate-bola aqui, começando do mundo virtual e aí culminando com a invasão militar física, que lógico, não terminou, não acabaram aí os problemas digitais. Então é muito interessante ler isso aqui. O documento da Microsoft no final termina com algumas recomendações, tanto para quem tem operações na Ucrânia, quanto para qualquer corporação aí, qualquer empresa no mundo inteiro. Então é muito interessante, eles falam como é que a Microsoft está se envolvendo para ajudar a Ucrânia, as organizações do governo da Ucrânia na sua proteção digital. E aqui tem as recomendações em relação à proteção contra esse tipo de ataque. Então são termos que a gente já conversou aqui no programa. Acho muito legal ler isso aqui, todo mundo que tem a ver com, tem no seu cotidiano cibersegurança. E aí, o outro artigo que me chamou a atenção, achei interessante, é o outro lado da moeda. Então, com esta invasão, a Rússia ela acabou sendo
entrando no foco de vários grupos de cibersegurança, inclusive alguns grupos criminosos. Então não são só empresas e governos que estão de olho na cibersegurança russa. Existem grupos que operam à margem da lei, que estão fazendo ataques na infraestrutura e nas empresas e em bancos, etc., da Rússia, de uma forma muito significativa. Então, esse artigo aqui, muito bem escrito também na Wired, estou deixando o link para vocês, explica o tipo de... Lógico, os ataques eles não surgem da Ucrânia. A gente tem ataques aqui surgindo do mundo inteiro, inclusive do Brasil, Estados Unidos, Europa inteira. Alguma coisa meio suspeita aí de talvez Israel, né? E esses grupos estão ativamente atacando a infraestrutura da Rússia. E aí eles estão usando o termo hacktivista, ou seja, um ativista hacker, eles invadem, eles geram problemas na infraestrutura de empresas russas e do governo russo. Então, o principal tipo de ataque que tem sido percebido aqui não é tanto a questão nem de wiper e nem de ransomware, mas o tipo de ataque aqui de escolha, né, desses grupos tem sido o DDoS. Então, negação de serviço distribuída, 1 milhão, 1 bilhão, uma quantidade massiva de requisições feitas por servidores russos, e aí servidores não têm capacidade de responder, sites ficam fora do ar. Então é bem interessante a gente ver nesse nosso mundo conectado, nesse nosso mundo digital, o quanto as forças acabam se contrapondo. Então a gente já falou aqui de empresas e de forças policiais do mundo inteiro, Interpol, FBI, MI6, né, no Reino Unido, que se envolvem contra o crime organizado, inclusive o crime cibernético, e do outro lado a gente vê grupos financiados com financiamento estatal ou militar de grandes potências invadindo países e corporações e governos do mundo inteiro. No caso desse conflito russo-ucraniano, é muito interessante perceber como as peças se encaixam, como a Rússia coordenou de uma forma muito com antecedência, muito preparada, muito planejada, invasão de infraestrutura na Ucrânia para tentar prejudicar as operações ucranianas cotidianas, né, principalmente do governo, as comunicações, a rede elétrica, e aí como outros grupos, por outro lado, tentam dar o troco nas operações na Rússia, nas empresas russas e no governo russo. Bom, esse é um assunto que ainda está avançando, lógico, isso aí provavelmente esse conflito ainda vai durar um tempo, né? Mas é interessante a gente se precaver, porque respinga na gente, não tem como. Um grupo desse, um grupo que tem tanto poder assim, eles podem ver uma operação brasileira, seja lá na Europa, seja aqui no próprio Brasil, se tiver uma facilidade, se tiver algum tipo de, como é que eu posso dizer, um ataque muito fácil, aquilo vai ser atraente para esses grupos criminosos. Bom, esse era o assunto do dia, espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.